não aguento mais essa ansiedade, quero me livrar dela e nunca mais sentir isso. Eu tenho certeza que se você nunca disse essa frase, você já ouviu alguém dizendo isso. Mas será que isso é possível mesmo? Nesse vídeo eu vou te falar um pouquinho sobre o que é ansiedade, porque às vezes a gente fica tão incomodado com ela, e uma forma bem simples de tentar lidar melhor com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e eu convivo com muitas pessoas que também são assim. Em um mundo instantâneo como o que nós vivemos hoje, com essa era de WhatsApp, poucas pessoas podem dizer que nunca se sentiram desconfortáveis por estarem ansiosas demais. Acontece que nem sempre a ansiedade é um problema, muito pelo contrário. Às vezes ela é muito benéfica e inclusive necessária. A ansiedade é uma emoção e todas as emoções são inerentes ao ser humano. Elas são adaptativas. As emoções são o que garantem a nossa sobrevivência. Nós não conseguimos e nem iríamos querer acabar com a ansiedade. Então você pode se perguntar, quer dizer então que eu vou ter que conviver com esse sentimento aqui que me causa tanto mal para o resto da vida? E não. Sentir ansiedade não significa que você vai ter sempre esse tipo de sentimento. Isso é o que nós chamamos dentro da psicologia de ansiedade disfuncional. A ansiedade é uma emoção que todo mundo tem. O problema é quando ela deixa de ser útil para a nossa sobrevivência e ela passa a nos causar algum tipo de prejuízo. E aí? O que eu faço então? Eu sento e choro se eu tenho essa ansiedade disfuncional? Não, você trabalha essa emoção através do que a gente chama de regulação emocional. Regulação emocional não é acabar com a ansiedade, é entendê-la, entender de onde ela vem, por que ela surge, que tipo de pensamento e de comportamento ela acarreta, e a partir disso a gente começar a trabalhar para que ela deixe de te atrapalhar. O problema não é a ansiedade, é quando ela acontece de uma maneira desproporcional à situação. A ansiedade é uma emoção que me prepara para o que a gente chama de luta ou fuga. Quando eu estou sob algum perigo intenso, eu preciso agir. Então, ou eu preciso correr, eu preciso lutar, ou eu preciso ficar parado para o meu predador não me atacar. Alguma atitude diante dessa situação precisa ser tomada. Então, se eu estou parada na calçada e eu vejo um carro vindo na minha direção, eu preciso pular para longe do carro. Então, onde que está esse problema? Quando eu não tenho nenhum perigo iminente à vista, não tem nada acontecendo, eu estou dentro da minha casa, eu estou seguro e aí eu começo a sentir ansiedade. Ou então, quando eu estou, por exemplo, na faculdade, eu preciso fazer a apresentação de um seminário. É normal eu ficar ansioso. Eu vou estar sendo avaliado por aquela apresentação. Então, o que não é normal? Eu passar mal, eu não conseguir apresentar, eu começar a chorar e sair correndo da sala durante a apresentação. Todas essas reações são desproporcionais à situação. Não tem necessidade de eu sair correndo da sala porque eu estou apresentando o meu relatório no trabalho, por exemplo. Mas são situações que acontecem muito. Então, normalmente, a ansiedade está relacionada com o medo. Quando nós nos sentimos ansiosos é porque nós estamos com medo de que algo aconteça. Eu estou com medo de passar vergonha, de ser mal avaliado, de as pessoas rirem de mim. Então, você me pergunta, tá, e aí, o que eu faço? Claro que aqui eu estou considerando uma ansiedade disfuncional, eu não estou falando de uma ansiedade patológica. Se você tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade generalizada, o que você faz? Você procura tratamento psicológico. Procura um psicólogo, de preferência um que trabalhe com a terapia cognitivo-comportamental, que hoje tem a melhor evidência científica para o tratamento da ansiedade, tá? Mas, se a sua ansiedade não é patológica, mas ela te causa algum tipo de prejuízo, ela te atrapalha em alguma área da sua vida, seja profissional, seja pessoal, seja em relacionamentos, o que você pode fazer para tentar melhorar? Primeiro, a gente precisa entender o que está acontecendo. Muitas pessoas elas não conseguem nem sequer saber o que elas estão sentindo. O que é esse sentimento? O que está se passando aí? O que você está sentindo de verdade? É medo? É raiva? É tristeza? Você percebe então que você está ansioso. O que está causando essa ansiedade? Qual situação aconteceu que te fez sentir dessa forma? E a partir daqui a gente consegue ir para uma pergunta muito simples que te ajuda muito. O que de pior pode acontecer se eu fizer isso que está me deixando com medo? Se você está ansioso porque amanhã vai participar de uma entrevista de emprego, o que de pior pode acontecer se você falhar nessa entrevista? Você não vai ser contratado. E é só isso. E aí, pelo menos, eu ganhei experiência. Eu passei pela situação e quando for na próxima entrevista, eu vou ter essa bagagem, eu já sei como o entrevistador se comporta, eu já sei o tipo de perguntas que ele fez, eu sei onde eu posso me sair melhor, onde eu posso melhorar. Então, a gente precisa ter em consideração isso. O ser humano, ele tende a ter uma distorção cognitiva que a gente chama de catastrofização. A gente tende a imaginar que algo vai ser uma catástrofe, a Terceira Guerra Mundial, quando na verdade vai ser só uma situação como qualquer outra na vida.
Todo mundo erra, todo mundo falha, e com você não vai ser diferente. Vão acontecer falhas também. A vida é assim, não é o fim do mundo. Inclusive, a gente vai ter alguns vídeos aqui no canal para explicar um pouquinho melhor sobre o que são essas distorções cognitivas, quais são, como elas funcionam. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal para quando esses vídeos saírem você ficar mais por dentro desse assunto. Sempre que você estiver, então, com alguma sensação ruim, que está te gerando algum incômodo, alguma sensação desagradável, se faça essas perguntas. O que eu estou sentindo nesse momento? Por que eu estou me sentindo dessa forma? O que causou isso? E o que de pior pode acontecer nessa situação? Para mim, dentro da minha experiência, isso faz toda a diferença. À medida que eu comecei a me observar mais, quando eu estava mais ansiosa, quando eu estava com raiva, quando eu estava me sentindo meio triste, eu passei a tentar entender o que eu estava sentindo, por que aquilo estava acontecendo, se aquela emoção tinha ou não sentido, se ela era ou não proporcional. E a partir daí eu passei a ter um controle muito maior das minhas ações. Então, para que a gente consiga agir de maneira controlada, é muito importante que a gente consiga entender e manter as nossas emoções mais reguladas.